Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar sobre a situação em Israel, hoje, dia 22 de dezembro de 2023, meio-dia aqui no horário de Brasília, 5 horas da tarde lá em Jerusalém, no momento que eu gravo esse vídeo, e tivemos mais alguns avanços israelenses aqui na faixa de Gaza, mas nada muito significativo. Continua o trabalho que é bastante meticuloso e lento de identificar as fortalezas, os túneis e outros locais usados pelo Hamas e a destruição desses locais, né? Aqui no norte da faixa de Gaza, como a gente disse, a coisa já está bem adiantada. Na parte central é o foco de hoje do exército israelense, principalmente aqui no centro da faixa de Gaza, mas eles também estão agindo aqui na parte sul, né? Temos também algumas informações sobre a questão aqui do norte. Mais uma vez, houve um incidente entre Israel e o Líbano que indica a possibilidade de um desdobramento maior ali. E, além disso, a gente tem a informação também sobre a questão dos navios, que estão, em sua maior parte, ainda contornando o Cabo da Boa Esperança aqui na África, mas a coalizão de países liderados pelos Estados Unidos deve entrar em operação em breve, mas tem alguns problemas nisso daí, tá? Vamos falar sobre essas e outras notícias em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Vai Neymar, tu gosta de bater, né, cachorro, o sobrinho dos Houthis do Iêmen e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, como vocês sabem, eu viajei esse final de semana para visitar minha família, passar o Natal com a minha família. Então, hoje o episódio vai ser um pouco mais curto, porque eu tive que acordar 4 horas da manhã para gravar o episódio da Ucrânia. Agora eu já cheguei aqui no meu destino, estou gravando o episódio aqui de Israel e vou dormir depois disso. Então, eu peço desculpas para vocês por um episódio mais simplificado que a gente vai ter hoje. Mas também a verdade é que não tem muitas novidades aqui da linha de frente em Israel. A gente tem a informação de que hoje o exército israelense deu foco justamente nessa região central aqui da faixa de Gaza. Como a gente havia explicado para vocês, eles começaram a operação aqui no norte da faixa de Gaza, mas o norte da faixa de Gaza já está praticamente totalmente libertado pelo exército israelense, pelas forças israelenses. É lógico, o trabalho de ir em cada casa, em cada prédio aqui dessa região, é um trabalho enorme, vai levar ainda muitos meses para o exército israelense libertar totalmente aqui Beit Lahia, cidade de Gaza, Jabalia e outras regiões aqui nessa região norte da faixa de Gaza. Mas o trabalho agora é mais o trabalho de continuidade, não é mais um trabalho de risco, né? De qualquer forma, como a gente viu ontem, boa parte dos foguetes que foram lançados contra Israel saíram aqui do centro da faixa de Gaza. E justamente essa foi a mudança que houve. O exército israelense comunicou hoje que iria justamente atuar nessa região aqui central da faixa de Gaza, provavelmente em represália aos foguetes que foram lançados ontem, e também porque é uma área que ainda não foi muito atingida pelo exército israelense. Eles ainda não fizeram um trabalho significativo por lá, né? Então essa área aqui, vocês sabem, o exército israelense ele dividiu a faixa de Gaza em inúmeros blocos aqui, deu um número para cada bloco, de forma que eles possam fazer esse comunicado para as pessoas ali da faixa de Gaza com uma certa facilidade, né? Então eles apontaram aqui quais foram os blocos que serão alvo de ataque hoje, todos aqui no centro da faixa de Gaza, e qual vai ser o objetivo desse avanço por ali, né? Além disso, a polícia israelense conseguiu capturar uma grande quantidade de armas que estavam sendo contrabandeadas no porto de Ashdod, né? Ashdod é essa cidade que tem logo aqui, mais para cima, aqui da faixa de Gaza, né? Que é Ashdod, tem um porto muito grande aqui. Repara, Ashkelon, depois Ashdod. Aqui estavam entrando uma grande quantidade de armas que, segundo eles estão dizendo, era um container destinado a Nablus, que veio da Turquia. E há a suspeita de que esse container, na verdade, o destino final dele seria justamente os terroristas do Hamas,
então esse material todo foi confiscado pela polícia israelense, né? A gente tem informação também de 2 mortes importantes entre os líderes do Hamas de ontem para hoje. O Gerard Messen é um dos principais comandantes do Hamas ali, e ele e sua família foram mortos em Gaza por um ataque israelense no dia de ontem, né? Além disso, a gente também tem a notícia da morte do homem do dinheiro do Hamas, o Subi Ferwana. Ele seria um cara que era envolvido com o mercado financeiro, operava no mercado financeiro, até entrar para o Hamas e passou a ser o braço financeiro do grupo, né? E foi eliminado, o que certamente vai gerar problemas para o Hamas em termos de financiamento no futuro, né? Bom, a gente tem uma informação aqui que é sobre a fronteira entre Israel e o Líbano, ou seja, a gente não está falando mais aqui da faixa de Gaza, estamos falando aqui do norte de Israel, sul do Líbano. Como a gente tem falado sempre, essa área é uma área que Israel tem trabalhado bastante aqui em termos de fogo de contrabateria, de destruição de comandos do Hezbollah e tudo mais. E aparentemente ontem houve um incidente de segurança. Ninguém fala exatamente o que aconteceu. Nem fala se foi um incidente causado por Israel contra o Líbano ou causado pelo Líbano contra Israel, né, pelos terroristas do Hezbollah que estão lá no sul do Líbano contra Israel. De acordo com algumas fontes, houve ataques diretos entre Hezbollah e o exército israelense próximos de Avivim. E fontes israelenses dizem que é um incidente pouco usual e extremamente preocupante, e eles vão publicar informações sobre isso apenas quando autorizados. Então a gente não tem muita informação do que foi esse incidente, mas é uma coisa bastante séria, porque a gente sabe que existe sim um interesse de Israel grande de avançar aqui contra o Hezbollah no Líbano, no sul do Líbano. Também existe um interesse do Hezbollah de atacar tropas israelenses no norte de Israel. Então a gente não sabe exatamente o que aconteceu aqui, quem começou, quem causou o problema, né? O que a gente sabe só que houve um incidente muito sério. E isso pode ser usado justamente para justificar a invasão israelense no sul do Líbano, né? A gente sabe que o Israel já está querendo fazer isso há algum tempo, aproveitar essa ocasião para justamente limpar o Hezbollah também. Não é sempre que você vai ter 2 porta-aviões americanos na região para deixar o pessoal do Irã calmo. Então, não sabemos ainda mais informações, vamos aguardar, mas é uma possibilidade esse tipo de situação por aqui, né? O Instituto para Estudo da Guerra traz algumas informações aqui, mas nenhuma grande novidade. As forças israelenses expandiram as operações de limpeza do Hamas para a parte central da faixa de Gaza e também está transformando mais algumas áreas do norte da faixa de Gaza da parte de limpeza ativa para manutenção, né? E também disse que estabeleceu controle operacional sobre Sujaia, depois de desmembrar o batalhão do Hamas ali. Sujaia é essa região aqui no norte da faixa de Gaza. Essa região por aqui, mais a leste, né, da cidade de Gaza em si, Israel já teria tomado controle dessa região totalmente, né? Eles falam mais algumas coisas aqui, mas nada que a gente não tenha já mencionado no nosso vídeo, nesse ou nos vídeos passados. Uma observação que o Dr. Eli Davi coloca aqui é que, mais uma vez, o Antônio Guterres, que é aquele comunista português que por algum motivo é o presidente da ONU nesse momento, ele disse que as pessoas em Gaza estão passando fome, apesar de centenas de caminhões de ajuda todo dia, né? E essa imagem aqui é uma imagem de hoje em Gaza. Então mostra uma feira livre aqui bastante abastecida, não dá a impressão de que faltam produtos lá em Gaza, não, né? Ou seja, essa história de que os palestinos estão passando fome, estão morrendo aos milhares e não sei o que lá, isso tudo é propaganda do Hamas, não tem nenhuma base na realidade isso. Bom, o problema que a gente continua tendo é o problema do comércio internacional, né? Mais uma vez, um monte de navios tem evitado o Mar Vermelho, tem feito o contorno
pelo Cabo da Boa Esperança, e isso tem aumentado a tarifa de transporte marítimo internacional. Isso é uma coisa complicada porque, como vocês sabem, essa tarifa acaba refletindo no preço de tudo no mundo. Todos os componentes que você compra, tudo que você compra no final das contas tem etapas de fabricação que dependem de outros países e principalmente dependem do transporte marítimo para levar aquela mercadoria. Se isso sobe de preço, você tem um aumento geral das coisas, né? A gente sabe que os Estados Unidos está preparando uma coalizão de países para defender ali a região, mas parece que a coisa não está tão bem feita assim não, porque, por exemplo, a França está saindo dessa coalizão de Guardião da Prosperidade e, segundo estão dizendo, vai conduzir sua própria operação de suporte aos navios franceses. Então, eles estão abrindo mão de atuar em conjunto com os americanos para atuar sozinhos. O motivo dessa decisão ninguém está sabendo, mas é algo preocupante porque mostra que tem alguma coisa errada. O que exatamente a gente não sabe, mas que tem alguma coisa estranha aí, tem. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.